boa tarde para todos os meus irmãos e amigos aí das redes sociais. Eu vim trazer uma palavra da parte de Deus, né? Não somente para os evangélicos, mas também para os católicos, para os livres espectadores, para os ateus, para qualquer tipo de pessoa que ama Deus e que tem vontade de um dia estar com Deus quando partirmos deste mundo para a outra eternidade. Eu vou ler aqui um verso da palavra de Deus e, se Deus me permitir, vou trazer uma simples palavra para o meu, para o teu, para os nossos corações, tá bom? Aqui no livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 43, que diz assim: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui Jesus, ele estava dizendo, né, sobre aquelas pessoas que haveriam de um dia alcançar a dádiva de Deus, que é a salvação para a sua vida, para a sua alma, né? Porque Jesus, ele veio para salvar a qualquer pessoa, de qualquer religião. Porque quando Jesus andava neste mundo, já tinha os religiosos, né? Mas não tinham ainda o conhecimento da verdade e o esclarecimento da palavra de Deus. Porque quando Isaías disse que haveria de vir o Filho de Deus e que ele nasceria de uma mulher virgem, né? E assim sucessivamente, né? Passaram-se muitos anos, né? Passaram-se 500 anos, 600 anos, 1000 anos. Aí veio Jesus, passou anos, muitos anos, e veio Jesus. Só que muitos não estavam esperando que Jesus, ele viria nascer de uma simples mulher, de uma mulher virgem, nascido em uma casa pobre, de um pai pobre, de uma mãe pobre, né? E que se casaria com um rapaz também pobre. Então, Maria estava desposada com José. Ela estava desposada com José quando o anjo veio e trouxe aquela mensagem que ele disse: salve a agraciada, né? E disse aquelas palavras bonitas: o Senhor é contigo, né? E em teu ventre nascerá um que salvará a humanidade, né? E que trará um novo recomeço ao homem e à mulher, que outrora, lá no Jardim do Éden, tinham perdido as suas características, né? As quais Deus tinha lhe dado, porque o homem e a mulher era simples. Inclusive eu fiz até um louvor sobre esta matéria, sobre Adão e Eva. Quando vocês puderem lá, vocês podem ouvir esse hino, que está bem esclarecido também, né? Eu não tenho uma boa voz para cantar, mas eu faço aquilo que Deus toca no meu coração. É louvores que trazem umas letras que nós podemos chegarmos mais perto de Deus, né? Deus me tocou para fazer esses louvores, né? Então eu escrevo os hinos, né? Conforme a direção de Deus, do Espírito Santo, e aí eu canto, faço o louvor daquele hino ao qual Deus me passou. E então, o que acontece? Maria começou a ficar gestante. E quando José veio, ele foi para um lugar, uma cidade longínqua, quando ele voltou, viu Maria gestante. Ele logo já falou: opa, peraí, eu nem encostei na mulher, já tá grávida, não, já não quero saber dessa mulher mais, ela não presta. Ele não entendia o que estava no ventre de Maria, não era humano, era de Deus, ele veio de Deus. Era a profecia que Deus profetizou há milhões e milhões atrás, que ele disse que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. E então José saiu enfurecido e nervoso e bravo e revoltado e angustiado, porque lhe amava Maria. Aí Deus permitiu que ele tivesse um sonho bem gostoso. E naquele sonho Deus falou: José,
não despreza Maria, porque o que está nela é de Deus. É o Filho de Deus que está no ventre dela. E aí José entendeu e foi e voltou para Maria. E aí se traçaram muitas trajetórias. E Jesus veio se tornar um homem, né? Não um homem natural que nasce de uma mulher natural ou de um homem natural. Não, ele veio pela divina revelação do Espírito Santo. Ele desceu em Maria e gerou no ventre de Maria. E nasceu o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, sem mancha, sem mácula, puro, santo, verdadeiro, justo, fiel, sincero. Todo tipo de qualidade excelente e ótima havia em Jesus Cristo. E ele veio trazer para nós o direito da vida eterna, o direito da salvação, como ele diz aqui em suas palavras, no livro de Mateus, escrevendo Mateus. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aqui mais em cima diz assim, no 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus veio a esse mundo, padeceu, sofreu, padeceu as piores humilhações que um homem natural não suportaria padecer. As piores humilhações, porque os romanos, segundo os historiadores, os romanos, eles faziam uma cruz, um crucifixo, para prender ladrão e malfeitores, né? E Jesus Cristo, Filho de Deus, fizeram uma cruz também, os romanos, né? Os romanos fizeram um crucifixo, né? Que o crucifixo é uma obra romana, é uma obra dos romanos, o crucifixo. Para quem ainda não entende, não sabe, o crucifixo era uma arma para matar ladrões e bandidos, e ladrões, e assassinos, e criminosos no passado. Então todos aqueles que transgrediam as leis de César, e que roubava, e que matava, eram crucificados e mortos em uma cruz crucificado. E Jesus Cristo, sendo santo, sendo justo, sendo o Filho de Deus, sendo uma pessoa que nunca fez o mal para alguém, que nunca roubou alguém, que nunca matou alguém, que nunca transgrediu nada, foi crucificado em uma cruz. Ele foi maldito por causa de nós, por causa dos nossos pecados, para dar para nós o direito de uma vida eterna lá no céu, como diz as Escrituras aqui, junto de Deus. Nós vamos ver a face de Deus, vamos ver o resplendor da sua glória, né? Pelas Escrituras diz, vamos pisar em ruas de ouro, vamos ver os rios cristalinos, né? Porque os rios da nossa cidade estão tudo contaminados, né? Os esgotos é jogado no rio e o rio é contaminado. O Rio Pinheiro, que era um lugar lindo, maravilhoso, hoje é um mar de podridão, cheio de imundícia, de bactérias, e tudo quanto é imundícia. Então, lá no céu nós vamos ter tudo limpo, tudo puro, e a luz, que é o resplendor da glória de Deus, vai clarear a cidade santa. Não haverá mais sol, não haverá mais noite, não haverá mais lua, não haverá mais estrela. Só a glória de Deus vai resplandecer naquele lugar santo. E todos nós havemos de ter uma veste santa, uma veste branca que Jesus vai dar para cada um dos seus servos que acreditaram nas suas palavras, que creram nos seus ensinamentos, né? Que entregaram o seu coração, a sua vida, a sua alma, a sua mente para Jesus Cristo. Porque lá no livro de Apocalipse está escrito, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra deste livro, da profecia deste livro, porque vos conduz ter a vida eterna. Então Jesus diz assim, e irão por todo o mundo e anunciarão o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado porque não acreditou na palavra de Deus. Então, não tem Deus, com Deus não tem rodeio.
Com Deus não tem melancolia. Com Deus não tem quebrar galho. Com Deus não tem um jeitinho, não. Com Deus é ou não é. Se você quiser entrar no céu, se você quiser salvar sua alma, você tem que renunciar à sua vida de pecado. Você tem que renunciar à sua vida de abominação aos olhos de Deus. Você tem que se arrepender da vida que você está vivendo. Entregar sua vida para Jesus Cristo. Acreditar nos seus ensinamentos. Acreditar nas suas palavras, né? Ter a Bíblia como o seu espelho. Ter a Bíblia como o seu condutor. Ter a Bíblia como o seu instrutor. E você viver as palavras que nessa Bíblia está escrito. Porque Deus não veio enganar ninguém. Deus não veio iludir ninguém. Deus veio mostrar a clareza. Se você acreditar, e se um dia você partir desta vida para outra vida, porque ninguém nesse mundo é eterno. Ninguém aqui vai viver para sempre. Não adianta, você pode criar milhões de apartamentos, de prédios, de rodovias, de avião, mas não vai levar nada. Ninguém leva nada. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Então tem pessoas que colocam o coração num apartamento de luxo, num carro de luxo, em milhares de reais que tem no banco. Ele morre e fica tudo aí, ele não leva nada. Mas se você acreditar na palavra de Deus, se você crê nas escrituras, né? Porque não são todos aqueles que acreditam, não são todos aqueles que dão ouvido à verdade da palavra de Deus, não são todos aqueles que entregam-se a Deus de corpo e alma, espírito. E saiba que lá no céu há um lugar para todas as pessoas. Como nos dias anteriores de Noé. Noé começou a falar com aquelas pessoas que haveria de vir um dilúvio sobre a face da terra. Mas aquelas pessoas estavam com seus corações tão endurecidos, com seus corações tão conturbados, que não pararam para entender aquilo que Noé estava ensinando, aquilo que Noé estava dizendo, que haveria de vir o dilúvio, e o dilúvio haveria de devastar toda a terra, e que não sobraria nem ramo nem raiz, ninguém sobreviveria ao grande dilúvio que Deus traria sobre a face da terra. Então muitas pessoas deram risada de Noé, zombaram de Noé, caçoaram de Noé, cuspiram em Noé, chamaram Noé de louco, falaram que Noé estava caduco, construindo uma arca daquela, que jamais haveria de chover, que jamais haveria de vir dilúvio. E para a surpresa deles, quando Noé entrou na arca com a sua família, aí veio a grande surpresa. Aí começou a chover desesperadamente sobre a face da terra. E todas aquelas pessoas que zombaram de Noé, que caçoaram de Noé, voltaram batendo desesperado na arca. Abre, Noé, abra-nos a porta, porque agora acreditamos que o que você falou era verdade, mas o anjo já tinha trancado a porta por fora. E Noé 120 anos ficou falando, mas eles não acreditaram. E na última hora eles vieram, já era tarde demais, porque a porta estava fechada. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje a porta da oportunidade que Deus está lhe dando está aberta. Você pode ir numa igreja evangélica, aceitar Jesus como teu Salvador e se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida na presença de Deus. E você vai ter uma oportunidade de um dia entrar nos céus pelas portas. Mas se você não crê, se você descrer, se você zombar, você vai ser condenado junto com Satanás e os seus espíritos. Porque está escrito, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Porque o juízo de Deus é agora. A palavra de Deus está aqui para mim e para você examinar. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno, mas a desobediência leva o homem às ruínas. Então creia que Jesus morreu e reviveu e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, depois que ele foi crucificado. Passou por todas as humilhações que um homem natural não conseguiria passar. Foi cuspido, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi humilhado até o pó, despiram ele, fizeram todo tipo de humilhação com Jesus Cristo, mas ele no terceiro dia ressuscitou com um corpo celestial, porque ele era o próprio Deus humanizado sobre a face da terra. E Deus deixou as escrituras, escritas por homens de Deus, por pessoas escolhidas por Deus, santos de Deus escreveram a Bíblia.
para trazer para você uma vida eterna, para dar para você o direito de uma vida melhor, mas você precisa arrepender-se dos seus pecados e acreditar nas Escrituras. E um dia você haverá de ver a face de Deus, a face de Jesus e estar com Ele para sempre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.